São 8h41 e agora no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, nós estamos em linha direta com o senador Vital do Rego, que é o presidente em exercício do Senado. Seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, senador. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Sônia Bló está falando aqui. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor enfim, o que a gente é um sentimento que, inclusive, aqui no exterior ele é muito forte. Um símbolo, simbolicamente, a democracia brasileira foi arranhada. E agora é colocar a casa em ordem. Mas colocar a casa em ordem é muito mais do que arrumar os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto. É realmente uma união do país e eu gostaria de saber qual o papel do Senado Federal nesse momento. Fundamental. E você tem carradas de razão quando fala que os prejuízos, que não foram poucos, muito pelo contrário, foram muito significativos, nas 3 sedes dos poderes que nós verificamos e constatamos em loco, já na madrugada de ontem, existe essa perda material, mas muito mais grave foi o atentado que se perpetrou por parte de deliberadas ações planejadas, premeditadas ações por parte de terroristas, não são cidadãos, são efetivamente terroristas, e as reações que nós tivemos ontem. Se no dia anterior, domingo, tarde e noite, nós tivemos um capítulo tremendamente difícil para a história da nossa democracia, marcante, sob o ponto de vista negativo, um dia após, nós reagimos, e falo nós, em nome do Senado Federal, como seu presidente interino, falo pela presença da ministra Rosa Weber, falando pelo STF, e o presidente Lula, num primeiro instante, à tarde, os 26 governadores reunidos para solidarizarem-se com as instituições que foram agredidas e para transmitir uma mensagem muito clara, que não aceitaremos que fatos dessa natureza voltem a se repetir, que a democracia estará sendo defendida por todos, que as posições políticas, ideológicas, as nossas diferenças, elas têm um campo para serem expostas no debate parlamentar ou em qualquer outra seara, mas dentro dos limites que a regra do jogo democrático nos impõe. O Senado tem um papel fundamental. Tanto verdade é que, ato contínuo, reunimos os líderes, todos eles, líderes das bancadas diversas na Casa Legislativa Senatorial, foram uníssonos, colocando as suas posições próprias, divergentes a outras, mas intransigentemente a defender a democracia. E isso vai ser no dia a dia. Não pode ser um evento solene, restrito, de um momento. Isso tem que ser dia a dia para reiterar, confirmar, garantir à sociedade que nós estamos em um pleno exercício da democracia, harmonioso na relação, poderes independentes nas competências que as dispõem, mas, acima de tudo, defendendo intransigentemente a pilastra central que dá sustentação ao nosso regime, que é a democracia. Senador Veneziano Vital do Rego, presidente em exercício do Senado, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Senador, muito bom dia, aqui é a Thaís Freitas. Eu queria pedir para o senhor nos contar qual foi o acontecimento, qual foi a sucessão de acontecimentos que levou à invasão do Senado Federal. Eu pergunto porque o Senado tem a Polícia Legislativa, que evidentemente não daria conta daquela situação, mas que existe também para tomar conta de um prédio público. Havia aquela suspeita de uma grande manifestação em Brasília no domingo e havia o acionamento da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que tem a deliberação, o poder de fazer esse tipo de ação. Como foi o contato do Senado com o governo do Distrito Federal? O que foi ouvido por parte da autoridade? O que acabou acontecendo no fim das contas, senador? Olha, Thaís, eu recebi cedo da manhã, por volta das 7h30, eu estava no meu estado,
Paraíba, quando o diretor-geral da Polícia Legislativa me ligava preocupado, já se dizendo conhecedor, né, por força da presença de mais de 100 ônibus que estacionados estavam à altura do Eixão, provavelmente mais de 4.000 pessoas, além de outras do próprio entorno de Brasília e de outras cidades que estariam a fazer dirigir-se até a esplanada do Ministério e principalmente à frente do Congresso Nacional, do Supremo e do Planalto. E ele dizia, olha, senador, nós não temos contingente suficiente. Desde a sexta-feira nós já alertamos as forças de segurança locais, no caso a Secretaria do Distrito Federal, para a possibilidade desses manifestantes poderem querer invadir, quebrar, dilapidar as sedes dos poderes. E eu queria que o senhor, por gentileza, ligasse para o governador Ibanez para dizer dessas iminências de perigos, né, de fatos que podem acontecer, colocando o seu reforço. Pois bem, liguei para o governador, mas não consegui retorno. Falei com o seu secretário, chefe de gabinete da Casa Civil, se eu não estiver enganado. Fui bem recebido, mas entre o ser bem recebido e aquilo que foi dito, há uma distância. Quando ele me assegurava que não haveria nenhum problema, que os atos transcorreriam com a pacificidade sugerida, que bloqueios tinham sido feitos para que eles não acessassem ao Congresso, ao STF e ao Planalto, que o número de manifestantes era um número não superior a 400, ficasse o presidente do Senado certo de que não haveria nenhum problema, eu agradeci, informei ao presidente Rodrigo Pacheco que estava fora do país. 4 horas depois, o que nós observamos foi exatamente o contrário. A dilapidação, a vandalização dos prédios, as agressivas demonstrações de atos terroristas. Então, eu não posso dizer a você que não tenha havido uma omissão gravíssima a ponto de podermos, sem exageros de análise, identificar o elemento subjetivo dolo. Ou seja, assumiu o governo do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança, através de poderíamos aqui expressar dolo eventual, ou seja, se diante de um perigo, diante de riscos, diante de um quadro que ia se apresentando, se constituindo como iminente risco a ser gerado, assumiu o risco do fato, e o fato aconteceu. Então não há como desconhecer a participação do governo do Distrito Federal com a sua inaceitável omissão. 8h50 no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e também, ao mesmo tempo, na Band News TV, nós estamos conversando com o senador Vital do Rego, que é presidente em exercício do Senado Federal. Começam a surgir informações, senador, no trabalho que a polícia está fazendo de identificação das pessoas que participaram dos lamentáveis eventos no domingo, de que poderia haver também entre esses manifestantes congressistas. O senhor já tem alguma informação sobre isso? Como é que está essa investigação, por favor? Não tenho. Dizer a você que tenho informações ou que soube a esse respeito seria extremamente leviano. O que nós, o Senado Federal, a Câmara, através do seu presidente, evidentemente o Executivo, principalmente ele, nós vamos fazer, isso ficou acertado quando presidimos a reunião do Colégio de Líderes, é que o Senado Federal vai acompanhar para e passo todas as investigações, porque nós não podemos abrir mão que dentro da lei, nos limites que o ordenamento conjunto de leis nos permite, que sejam feitas a aplicabilidade das penas e que estas sejam duras, efetivas, para que não haja a reiterada manifestação de atos terroristas de vandalização.
Essas investigações, feitas da forma como devem ser realizadas, seriamente, respeitando o processo legal que garante a quem está sendo acusado a oportunidade de se defender, nos levará. Se isso que você nos traz como possibilidade, o ouvir dizer, pelo menos até esse momento, de que possa ter existido participação de parlamentares, sejam estes em esferas estaduais, municipais ou federais, chegaremos lá. A investigação bem feita apura de forma qualificada e de forma a desvendar as práticas criminosas. E em acontecendo, esses parlamentares também terão que assumir as consequências pelos atos indefensáveis. Não tem que ter apelação, ou seja, a severidade das punições tem que ser inapelável. Você não atenta contra a democracia como se fosse um ato qualquer. Você não desconhece os postulados, os princípios de um regime, de instituições, como se ali fosse algo qualquer. Não, é sério. Nós não podemos ver a desestabilização do nosso regime democrático por força de inaceitáveis sentimentos de quem não se convence de um resultado eleitoral e de quem quer a prática do golpe. O chamamento feito por estes que organizaram, que planejaram, que bancaram, que financiaram essas manifestações, os acampamentos, né, que se transformaram em estruturas a pensar o crime, não pode acontecer sem que nós reajamos. Então, se parlamentares houve na participação, no engendramento intelectual ou material daquilo que ocorreu no último domingo, eles serão também, evidentemente, punidos. Senador Veneziano Vital do Rego, presidente em exercício do Senado Federal, falou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada pela conversa, senador. Até uma próxima. Os meus cumprimentos. Bom dia a todos. Bom dia.